Então, o título da nossa mensagem é Submissão, característica do povo de Deus. E o texto que nós vamos ler e vamos meditar nessa noite, vamos nos aprofundar nele, se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distâncias dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Aqui eu já estou no NVT, tá certo, Davi? Então, queridos, há pouco, uns versículos antes, o apóstolo Pedro, ele havia dito aos remidos de Nosso Senhor, aos salvos do Senhor, que eles eram um povo escolhido de Deus, né? Como nós vimos outro dia na ministração que foi feita aqui, e portanto, sendo povo de Deus, agora eles também são nomeados como nação santa, visto que ele é nação santa, porque são propriedade exclusiva de Deus e foram comprados nem por ouro, nem tampouco por prata, mas esse povo de Deus, essa nação santa, foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro Santo, do nosso Senhor, nosso Deus, que é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles haviam recebido misericórdia de Deus e, portanto, como tais, eles podiam, então, mostrar ao mundo o quanto foram abençoados, abençoadíssimos, pois viviam antes eles nas trevas, da escuridão, mas agora, de forma misericordiosa, eles vivem debaixo da maravilhosa luz de nosso Senhor. Então, queridos, diante disso, Pedro diz, advertindo aos salvos do Senhor, lembrando-lhes que eles não são do mundo. Antes, nesse mundo, os salvos do Senhor, eles são estrangeiros e, portanto, devem viver de forma exemplar para que os incrédulos, ainda que venham tratá-los com injustiças, venham tratá-lo com ofensas, mas pelo seu bom comportamento, ao final eles deem glória a Deus. Afinal, meus irmãos, como servos do Senhor, nós estamos à mercê das injustiças, nós estamos à mercê aqui das perseguições do mundo com todo o seu sistema. O Senhor Jesus nos deixou muito bem claro isso. Ele disse: nesse mundo vocês vão ser perseguidos, odiados, injustiçados, vocês vão viver grandes aflições, mas confie, porque eu venci. Então, o mundo é assim. O mundo ele é tendencioso a nos odiar e a falar mal de todos quanto foram salvos pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma não podemos deixar de trazermos à memória que temos então responsabilidades civis, responsabilidades essas quais devemos cumpri-las com profundo zelo e cuidado. Portanto, Pedro ele nos exorta a termos cuidados quanto aos nossos estilos de vida, e assim venhamos nos manter à distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pois, meus irmãos, a humanidade completamente iníqua e incrédula, ela vive com seus olhos bem abertos. E os seus olhos estão abertos para nos observar
E essa observância deles tem um objetivo primário. E o objetivo primário, primordial, é a fim de falar mal. E só há uma única forma de calar a boca, só há uma única forma de emudecer essa humanidade incrédula, de silenciar suas algozes e carrascas vozes, que é conduzindo nossas vidas através de um bom, de um honesto e exemplar procedimento. E Pedro, ele nos leva a entender que nossa honesta e exemplar postura, ela reflete as grandezas de Deus, levando então os homens a se prostrarem humildemente ante a cruz de nosso Senhor, e assim, mediante aos seus arrependimentos, sejam eles visitados pelo Espírito Santo de Deus, e por isso passem então daí para frente a louvar e glorificar o nome do Senhor. E como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, os cristãos, eles não devem ser conformados e acomodados com esse sistema e estilo mundano de viver, pois tudo isso irá levá-los a um modo hipócrita de ser, e o que irá incentivar a essa humanidade incrédula a falar mal desses irmãos, de nós, se assim procedermos. Irá falar mal, e ao mesmo tempo que vai levar essa humanidade a viver ainda mais longe de Deus. Portanto, como povo exclusivo de Deus, nós devemos então anunciar as grandezas dele por meio do nosso bom comportamento, a fim de aproximarmos as pessoas de Deus para que elas sejam alcançadas pela graça e então sejam salvos. Pois o mesmo Deus, queridos, que graciosamente salva um povo, ele requer desse mesmo povo uma vida de obediência e de submissão a ele em todos os setores de sua vida. E como bem sabemos, ninguém é salvo por obras, nós já estamos cientes disso. Entretanto, meus irmãos, o indivíduo terá a sua salvação provada ao percorrer sua caminhada em submissão ao senhorio de Cristo. E Pedro irá mostrar que mesmo que um cristão ele esteja enfrentando injustiças, ele esteja enfrentando muitas aflições, entretanto este jamais glorificará o nome de Deus sem que permaneça na obediência, na submissão ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. A obediente submissão, ela é prova cabal, ou seja, ela é prova incontestável. Ela é uma prova evidente da glória e do poder de Deus na vida de todo aquele que é salvo. A submissão, a obediência ao Senhor, a sua prostração, a sua vida penitente. Portanto, diante do que até agora falamos, vejamos nesses versículos quanto a submissão como característica do povo de Deus através do estilo de vida cristã, através do seu bom procedimento, do seu viver. O apóstolo Pedro, quanto a isso, ele diz: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distâncias dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então Pedro, na maior parte da sua primeira carta, ele faz referência sobre as posturas, sobre os comportamentos dos cristãos quanto aos seus mais variados relacionamentos.
Pedro fala aos seus leitores, os tratando com carinho e com apreço. Pedro dirige-se a eles com palavras de cuidado, como a de um pai para seus filhos. Pedro trata-os como ovelhas, as quais, num passado próximo, não fazia muito tempo, ele, diante do pedido de Jesus, Pedro prometeu que cuidaria, que alimentaria, que apacentaria o seu rebanho. Então Pedro também lembra aos cristãos, espalhados em todo o mundo, e lembra dizendo que eles são peregrinos e estrangeiros. Eles não fazem parte desse mundo. Portanto, esta verdade ela deve ser algo que venha gerir e regular os seus comportamentos e seu estilo de vida. Portanto, como verdadeiros cristãos, devem estes sempre lembrarem que eles não são cidadãos desse mundo. Eles não são. Eles são peregrinos. Eles são estrangeiros. E, portanto, eles são cidadãos dos céus celestiais. E os cristãos são estrangeiros porque vivem numa terra a qual não é a sua. Aqui não é a terra de um cristão. O ser humano, quando passa pelo processo do renascimento, este morre para o mundo e nasce então para Cristo e somente para Cristo. Ele é tirado do mundo, onde antes deste mundo fazia parte. E uma vez que ele é tirado do mundo, ele é enviado para este mundo mais uma vez, contudo, ele é enviado como um estrangeiro, ou seja, como alguém que nada tem parte com esse mundo. Zero de parte, zero de associação, zero de semelhança. Um salvo tem cidadania, não tem cidadania terrena, mas a sua cidadania é celestial. O grande problema nas igrejas é que muitas pessoas, ao admitirem ou afirmarem que se converteram a Cristo, elas continuam a viver no mesmo estilo de vida de antes. Ou seja, elas vivem com os hábitos e costumes que são perfeitamente aceitos e tidos como normais pelo mundo. É assim mesmo. O viver é esse mesmo. E então Pedro faz questão de lembrar aos salvos que eles não devem se amoldar a estes costumes. Assim como escreveu o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 2, quando o apóstolo Paulo fala, nesse texto, já muito conhecido por nós: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Repito, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo.
não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não importa o que os outros fazem ou aprovem. Na vida de um cristão não importa. Não importa o que fazem ou aprovem, ainda que estes que fazem aprovem seja a grande maioria. É como falei no nosso WhatsApp, no grupo, quando eu botei esse texto, na verdade o 2º versículo de Romanos 12, quando eu falo sobre aquele velho ditado popular, de termos que dançar conforme a música. Isso não vale na vida de um cristão. A vida do cristão, ele não é para dançar conforme a música, mas ele dança conforme o ritmo de Cristo, os padrões de Cristo, as filosofias de Cristo, a vontade de Cristo. Não é dançando conforme a música do mundo, os padrões do mundo, as filosofias do mundo. Porque no momento em que nós nos colocamos dessa forma para dançar conforme fulano acha, meu amigo acha, minha namorada acha, meu namorado acha, minha esposa acha, meus filhos acham, meu pai acha, minha mãe acha, nós começamos a deixar de fazer o que é vontade de Deus para fazer a vontade do mundo. Do mundo do qual, como cristãos, nós fomos tirados dele. Já não pertencemos a ele. Já não temos qualquer associação com ele. A única relação que devemos ter com o mundo é sermos pessoas de bom comportamento, para que não somente através da boca, mas também das nossas vidas, possamos anunciar as grandezas de Deus. Mas se eu for dançar conforme a música do mundo, e eu não estou falando aqui de forró de Hélio Safadão, mas que está incluso também, eu não vou poder ser diferença nesse mundo. Eu vou ser igual a ele. E o mundo está de olhos abertos a nos observar. Para nos elogiar? Não, para falar mal. É para ser crente como esse? Deixa eu ser como eu sou. Sou mais crente que ele. Eu já falei isso uma vez, diante de um irmão que tentava me evangelizar, quando ainda não conhecia Cristo. E por um momento, diante da vida que ele vivia, eu disse a ele mesmo, eu não disse a ninguém. Eu disse: fulano, se é para ser crente como tu é, eu já sou. Portanto, queridos, se Jesus não dá sua aprovação a todas essas coisas, o nosso posicionamento como cidadãos celestiais é pensar, é falar e fazer o que são pertinentes às coisas do alto e não de baixo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim
e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Precisamos nunca nos esquecer que somos cidadãos do céu, portanto, nossa vida deve mostrar e evidenciar isso quando buscamos ser instruídos e orientados, não pelos preceitos do sistema desse mundo, mas pelas coisas do alto, pelas coisas do céu. Os salvos do Senhor são peregrinos e estrangeiros. Visto que, como sendo eles nação santa de Deus, eles são também convencidos pelo entendimento a viverem certos de que o mundo aonde vivem biologicamente é em caráter temporário, só vai durar esse tempo, e o tempo é pouco. Esse mundo onde nós estamos vivendo, biologicamente, esse tempo que nós vivemos aqui é por pouco tempo. Haverá uma eternidade lá na frente para nós vivermos. Como salvos, a eternidade com Deus. Sem sermos salvos, a eternidade no inferno, aonde vai haver choro e ranger de dentes. Vivemos aqui por um tempo também. E vivemos aqui nesse mundo por um tempo porque esse mundo não é o nosso lar definitivo como salvos de Deus. Nós aqui somos retirantes. Nós aqui somos sem cidadania. Nós aqui vivemos num lugar estranho a todos nós. Paulo também falando aos Filipenses, no capítulo 3 agora, versículo 20. Paulo diz assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que o indivíduo é salvo, e assim passa a fazer parte da família de Deus, da Igreja de Cristo e da nação celestial, enquanto como peregrinos e estrangeiros no mundo, devido agora às suas posições e comportamentos transformados pela mudança de mente em Cristo Jesus, estes vivem de agora em diante e temporariamente numa constante guerra. O mundo e seu sistema não é a morada dos cristãos, não é a sua nação e não é o seu lar. Os confrontos, as aflições, os enfrentamentos são exatamente o reflexo do seu dia a dia. Há na vida dos cristãos uma batalha, e essa batalha é sem trégua. E essa batalha é contra 3 furiosos inimigos. Um deles é o diabo, o outro é o mundo com todo o seu sistema. E o segundo é a carne, ou seja, somos nós mesmos. É preciso que temos que refletir muito em Romanos 7, como cantamos hoje à noite. E pedirmos a graça de Deus sobre nossas vidas, para que Ele nos fortaleça e faça com que, de fato, o bem que nós queremos fazer, esse nós venhamos fazê-lo, e o mal que nós não queremos, de fato, não o façamos. O pastor Warren Wiersbe, ele afirma o seguinte: a terrível luta do cristão não é contra coisas, conceitos, costumes ou sistemas, mas é contra as paixões que ardem dentro de nós. O pior inimigo que nós enfrentamos somos nós mesmos,
que é a partir de nós que tudo acontece, que é a partir de nós que nós damos lugar ao diabo. E quando nós damos lugar ao diabo, nós damos a oportunidade a ele de fazer nas nossas vidas o que bem ele entende fazer. E aí ele usa as questões desse mundo. Pedro fala para que, como povo de Deus, nós venhamos manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. A pergunta é: nós estamos fazendo isso? Nós estamos lutando em nos manter distante, nos abster? Porque, queridos, manter distância, como Pedro fala aqui, isso está implicado em evitar. Nós estamos evitando os ambientes, as relações, as situações. Nós estamos evitando a mesa dos escarnecedores. Como o Salmo 1 nos adverte. Com o que é que temos nos relacionado? Distância implica em evitar. E essa advertência e ordem dada por Pedro, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, remete à compreensão que desejos íntimos, eles não são incontroláveis. Eu perdi o controle. Mas por que foi que perdeu o controle? Porque aquilo é incontrolável? Na vida de um salvo, não. Nós podemos ter perdido o controle em determinadas situações, sejam elas quais forem. Porque nós nutrimos, ao invés de fazermos o contrário. Porque nós alimentamos exatamente essas nossas mais íntimas vontades. E por isso passaram a ser incontroláveis. E por isso nós perdemos o controle. Porque em vez de nós evitarmos, porque em vez de nós matarmos essas vontades, nós alimentamos mais ainda. Como? Não evitando, não tomando distância, mas vivendo exatamente próximo, ao lado, colado, sentando, escutando, brincando com ela. E se dessa forma, se não houver o cuidado dessas coisas, nós nos abstermos, de nós nos mantermos à distância, de nós evitarmos, isso levará ao entendimento, e o entendimento relativista daquilo que é moralmente neutro. Do tipo da história, olha, nada a ver. Viva assim, isso é bom.
Portanto, o que Pedro quer aqui nos falar quanto a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, é que haverá batalhas, não é externa não, é aqui ó, dentro, é aqui no olho, na vista, é aqui na mente. A batalha está em nós. Não venha culpar Satanás não, ele só está fazendo a parte dele. Ele só está fazendo o que ele tem que fazer e ele faz muito bem. Ah, Satanás é tinhoso, é mau, aquilo não vale nada. É um miserável. É ruim. E sabe, eu estou dizendo tudo isso dele, sabe o que ele está dizendo? Ele está agora nesse momento, muito obrigado, pastor Sérgio. Eu sou tudo isso mesmo e muito mais ainda. Obrigado pelos elogios. Mas cuidado com o Satanás da sua vontade que arde aqui dentro do seu coração, da sua mente, da nossa mente. Aqui tem um Satanás aqui dentro chamado Sérgio, aquela velha criatura. Vai, rapaz, vai-te embora, né, Davi? Cuida, vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom demais. A batalha haverá dentro de nós. E exatamente somos nós que devemos resistir ao diabo. É exatamente nós que não devemos nos conformar com esse mundo. Você está conformando com ele? A gente quando senta aqui é para ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos, trazemos ao coração. E temos que refletir, não é na vida dos outros, não, é na minha. Mas também Pedro nos exorta a fugir das nossas paixões carnais. Portanto, manter distância, abster e afastar-se é fugir e é lutar, mantendo-se longe, evitando, pois o entendimento do apóstolo, que a vitória sobre tais paixões, em hipótese alguma, é o enfrentamento, mas sim a fuga, a abstinência, o manter-se à distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Alguém conhece a história de José do Egito, num momento com a mulher de Potifar? Ele trabalhava lá para Potifar, era seu chefe, um líder no Egito, que tinha muito prestígio, e ele também prestígio com Potifar. E foi assediado por aquela mulher. E quando ele viu a situação que estava vivendo, o que foi que ele fez? Correu, fugiu, manteve-se distância. A sua posição foi se abster, foi ir para longe. Ele disse: eu não vou lutar, porque eu não tenho forças contra isso. Eu vou me entregar. É por isso que Paulo diz: aquele que pensa que está em pé, cuide, para não cair. E como já repetidas vezes, já falei isso a mim e aqui a essa igreja. Há uma interpretação aqui que Paulo está dizendo assim: aquele que pensa que está em pé, ou seja, aquele que pensa que está em pé, Paulo está dizendo assim, esse já está no chão.
aquele que está cheio de presunção, de arrogância, achando que é forte o bastante. O entendimento do apóstolo que a vitória sobre tais paixões, em hipótese alguma, é o enfrentamento, meus irmãos, mas à distância. E é preciso que entendamos que estas paixões, elas não se limitam somente às obras da carne, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Mas essas paixões vão muito mais além do que isso. Tem muitas outras coisas. O ódio pode nos levar a situações difíceis. A maledicência, a língua solta, que fala mal. A inveja. O orgulho é uma desgraça. E quanto a isso, o apóstolo fala para que nós venhamos nos manter distantes. Veremos agora o lado positivo do que acabamos de analisar no versículo 11. Vamos ver agora o versículo 12, quando Pedro diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Queridos, Pedro advertiu para que os cristãos mantenham distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. E agora o apóstolo quer nos dizer que não só devemos manter distância, como também ter um viver de maneira exemplar entre os que não creem. Esse bom procedimento em viver de maneira exemplar implica aqui numa vida padrão, ou seja, segundo os fundamentos do verdadeiro cristianismo. Isto é, viver conforme o modo como Deus é santo, e assim sejam todos os seus salvos nesse mesmo procedimento, tendo como padrão e exemplo a santidade de Deus. Então Pedro, nesta versão bíblica, ele nos diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Já em outras versões, como na versão Almeida revisada e atualizada, ao invés de fazer menção aos que não creem, a menção é mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E o teólogo Wayne Grudem, ele comenta que quando Pedro ele se refere aos incrédulos como gentios, não é porque pensa que todos os seus leitores são cristãos judeus, mas porque entende que todos os cristãos, pertencentes à nação celestial, a Israel celestial, ao corpo de Cristo, quer estes sejam judeus ou gentios, contudo são eles o verdadeiro Israel de Deus. Como da mesma forma entende que todos os leitores que não são cristãos, e aqui também, quer sejam eles judeus, quer sejam gentios, estes são de fato todos gentios, pois eles não fazem parte do verdadeiro Israel de Deus. As pessoas têm o entendimento que o povo de Israel, lá do país de Israel, é todo mundo lá de Deus. Não é. Tem muita gente lá que vai para o inferno. E por quê? Pelo mesmo motivo que qualquer outro vai. Porque não crê no nome de Jesus Cristo. Não crê em Cristo. Então, quando Pedro fala aqui sobre esses gentios, Pedro está colocando os incrédulos. Porque judeus aqui, no caso, seriam aqueles que vão morar no céu, aqueles que fazem parte
da igreja invisível do Senhor, da Israel celestial. Essa é a nação daqueles que de fato creem no nome do Senhor Jesus Cristo e que são salvos. E sendo assim, Pedro chama a atenção aos verdadeiros cristãos para que se esforcem em ter um bom e honesto comportamento diante destes incrédulos, para que, ainda que falem mal, como se assim fossem praticantes do mal, entretanto, observando seus bons procedimentos por um estilo de vida harmônico com os fundamentos cristãos, possam, enfim, glorificar a Deus quando este lhes visitar, ou como diz essa versão, quando ele julgar o mundo. Ou seja, os incrédulos que vivem a caluniar os cristãos haverão de glorificar a Deus. Isto é, os incrédulos são convertidos pelo bom procedimento dos salvos em Cristo, pois seus estilos de vida manifestam evidências da glória de Deus, onde atestam de fato o Evangelho. Mas atestam agora como que ele não é loucura. Mas agora eles entendem que de fato esse Evangelho não é loucura, mas esse Evangelho é poder de Deus para salvar. O nosso bom procedimento é uma Bíblia aberta. Quando eu falo aqui, por favor, eu quero que entendam bastante, que o nosso bom procedimento como salvos de Cristo, não é que o nosso bom procedimento é que tem poder para salvar, não. Mas o nosso bom procedimento vai falar aos olhos dos incrédulos, tal como as grandezas de Cristo que foram feitas em suas vidas, e que eles vão, dessa forma, apreciar esse Evangelho não como algo que seja loucura, mas como algo que de fato é poder de Deus para salvar, e eles aceitam esse Evangelho e glorificam o nome de Deus. Simon Kistemaker, sobre isto, ele faz o seguinte comentário: a vida do cristão é como uma mercadoria em exposição numa vitrine diante dos olhos das pessoas que passam. Sua vida está todo o tempo sendo observada e avaliada pelos incrédulos que desejam saber se tudo quanto os cristãos falam e professam crer também faz parte do seu modo de viver. Como cristãos, somos atentamente observados. O mundo pode viver em discordância com a fé que professamos. Entretanto, se temos um bom procedimento, diante disso o mundo não poderá deixar de reconhecer as boas obras em nós. Lembro de Salmo 126, que foi pregado aqui no último culto do ano? Onde aquelas nações inimigas que estavam ali e olharam para a nação de Israel, que voltava do cativeiro, que haviam se arrependido, confessaram os seus pecados, se arrependeram deles, e receberam de Deus misericórdia, então Ele os traz de volta à sua terra. E quando eles voltam, aquelas nações inimigas que odiavam Israel, eles olham para ela e dizem: eu não gosto desse povo, mas uma coisa é certa, grandes coisas o Deus dele fez por suas vidas. Eu não creio no Deus dele, mas uma coisa eu não posso deixar de negar: algo sobrenatural aconteceu na vida desse povo, desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. A vida de um cristão que anda no caminho da obediência e no estilo de vida compatível à sua fé
esta sua vida torna-se uma poderosa mensagem evangelística. Os incrédulos serão impactados, e assim poderão chegar ao conhecimento da graça de Deus, em sua misericordiosa visitação, e assim o glorificarão. A grande maior parte dos comentaristas, quanto a este dia da visitação, que nesta versão que cá estamos a meditar, diz, quando ele julgar o mundo, entendem como por aqui foi exposto, ou seja, essa visitação é a visitação ocorrida devido à misericórdia do Senhor para com o pecador, a fim de salvá-lo da justa ira de Deus, a maior parte. Outros acreditam que essa visitação é o julgamento por consequência da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda com um bom procedimento dos cristãos, também será algo que atestará quão indesculpáveis serão os incrédulos no grande dia, na volta do Senhor Jesus Cristo. A natureza proclamou a minha glória. O meu evangelho foi pregado a você. Você viu o resultado do meu evangelho na vida de fulano, de Beltrano, do seu pai, da sua irmã, do seu filho, da sua esposa, dos seus amigos. Você é indesculpável. De fato, as pessoas no grande dia, no dia da volta de Jesus Cristo, haverão, quer creia, quer não creia, de reconhecer que só o Senhor é Deus. Mas Pedro aqui, ele faz referência a uma visitação para conceder graça e salvação. E o entendimento disso é que dentro da glorificação a Deus, essa glorificação aqui ela será dada voluntariamente pelos incrédulos que se converteram. Eles são motivados a glorificar a Deus quando tem o seu encontro com Ele. A glorificação aqui a Deus não é pelos incrédulos que reconhecerão ao Senhor, mas como que a força. E o entendimento que aqui é graça e salvação, porque Pedro, no versículo 1 e 2 do capítulo 3 dessa mesma carta, Pedro vai falar exatamente sobre isso, quanto ao bom procedimento das esposas. Pedro fala de forma clara e muito exemplar, nos versículos 1 e 2 do capítulo 3 de 1 Pedro. Da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Vou abrir aqui um parênteses. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Irmãos, eu ainda era um novo convertido. Eu trabalhava com uma empresa que trabalhava com reformas, construções, essa coisa. E fui visitar uma senhora que me pediu um orçamento em sua casa, no Cristo Redentor. Não me lembro mais agora onde era a casa. Mas ao chegar lá, conversando com ela, deu para a gente verificar que nós éramos irmãos em Cristo. E ela disse, eu não me lembro agora, a igreja que ela congregava, e ela disse que faziam, naquela época, eu devia ter uns 2 anos de conversão, por aí, no máximo,
Naquela época, ela já tinha 13 anos de conversão. E aí comecei a falar com ela, e ela foi ministrando ao meu coração, eu falando sobre alguma coisa com relação a mim, sobre conversões dentro da minha família. E ela disse: irmão Sérgio, fazem 13 anos que eu fui alcançado pela graça de Deus, e hoje sirvo ao Senhor, para a glória do seu nome. Fazem 13 anos da minha vida que meu marido, sendo um beberrão que é, ele sai com os amigos na noite de sexta, na noite de sábado. E tem dia, meu irmão Sérgio, que ele chega e eu estou orando pela vida dele. E eu escuto quando ele abre o portão da garagem, e aí eu vou abrir a porta de casa e ele chega completamente embriagado, com a camisa cheia de batom. E ele diz, olha para mim e diz: diga minha paixão. E falava alguns elogios ainda a ela, algumas palavras do tipo romântica. E ela pega aquele seu marido, e ela diz: então eu pego ele pelo braço, ele sem poder sequer caminhar, e levo para dentro do nosso quarto. Ali eu deito, eu tiro a sua roupa, a sua camisa, e saio de lá. E entro no quarto vizinho. Me ajoelho, começo a chorar e a orar. Fazem 13 anos, irmão Sérgio. E ela disse: agora, irmão Sérgio, até agora, o Senhor não teve misericórdia dele como teve de mim. O Senhor não derramou da sua graça sobre a vida dele como derramou sobre a minha. Mas uma coisa ele diz, aonde ele vai, e ele já falou sobre isso a mim, e eu já ouvi de outras pessoas. Nas mesas de bar, onde eles sentam com os amigos cachaceiros dele, ele chega e diz assim: olha, eu já vi mulher crente, já ouvi falar de muita mulher crente, mas igual a minha, eu nunca vi. Ela é crente. E sabe por quê, irmãos? Porque ela procurava viver de maneira exemplar entre os que não creem, ainda que sob injustiça, sob injustiça, injustiça sob injustiça, ainda que fazendo bem e recebendo como pagamento mal. Mas ela, em meio às suas lágrimas, ela se alegrava, porque sabia que ainda assim o nome do Senhor, seu Deus, estava sendo glorificado. Nunca mais vi essa irmã. Eu não sei se ela continua se ajoelhando no quarto vizinho e ainda orando pelo seu marido. Mas eu espero que não.
Eu espero que tenha acontecido o que Pedro fala aqui às esposas, o que também pode ser levado aos maridos. Que maridos, que mulheres, que esposas, que filhos, que amigos, que vizinhos, que toda sorte de pessoas que nós possamos conhecer venham ser conquistados pela nossa conduta, sem palavra alguma, mas por observar o nosso modo de viver, e o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Bom procedimento. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Porque nós somos tendenciosos a fazer o mal que nós não queremos. Mas que possamos entrar na presença de Deus e pedir que Ele renove as nossas forças todos os dias, que Ele renove a nossa mente todos os dias, e renovando vá transformando a nossa mente dia após dia, segundo a mente de Cristo, segundo a vontade de Cristo, e dessa forma nós possamos experimentar e saber o quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então peçamos ao Senhor renovo. Eu hoje lembrava, não quero atrapalhar aqui o louvor que os meninos Deus já botou nos corações deles, mas eu me lembrava de um louvor e vinha cantando hoje só pela rua. Eu dizia: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado para a tua glória, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E somente de ti, Senhor, e de mais ninguém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus.